Muitos jogadores gastam milhões tentando esconder o passado. Tatuagens caras para cobrir inseguranças. Relógios de luxo para provar sucesso. Carros que custam mais do que bairros inteiros, estacionados como troféus silenciosos. No futebol moderno, imagem é tudo. Aparência vende. Estética convence. História, muitas vezes é editada. Mas alguns jogadores carregam no corpo algo que nenhum dinheiro do mundo consegue apagar. Algo que não pode ser maquiado. Algo que não pode ser transformado em marketing. Uma marca. Uma cicatriz. No pescoço de Carlos Tevez existe uma linha irregular, grossa, visível. Ela não combina com o glamour dos estádios europeus. Não combina com ternos caros em premiações. Não combina com capas de revista cuidadosamente produzidas. Ela destoa. Ela incomoda. Ela chama a atenção. E exatamente por isso, ela diz muito mais do que qualquer discurso. Quando sugeriram pagar uma cirurgia para removê-la, a reação de Tevez deixou médicos, dirigentes e jornalistas em silêncio. Ele não se exaltou. Não fez discurso motivacional. Não tentou parecer profundo. Apenas respondeu com a naturalidade de quem sabe exatamente quem é. Essa cicatriz não é um erro. Ela é uma lembrança. E para entender por que Carlos Tevez nunca quis apagá-la, não basta olhar para os gols. Nem para os títulos. Nem para os clubes gigantes que ele defendeu. É preciso voltar muito antes do futebol. Muito antes da fama. Muito antes do dinheiro. É preciso voltar ao momento em que ele enfrentou a morte. Antes mesmo de saber andar. Carlos Alberto Martínez nasceu em 1984, na Argentina. Mas o sobrenome que o mundo aprenderia a cantar nos estádios veio depois. Ele tinha apenas 10 meses de vida quando tudo aconteceu. Em uma casa simples, onde o risco fazia parte do cotidiano, uma chaleira com água fervendo virou. Não houve tempo para reação. Não houve grito de aviso. Não houve proteção possível. A água atingiu diretamente o pescoço e o peito do bebê. O choro não foi comum. Foi um choro de desespero. Um choro que anuncia perigo. As queimaduras foram profundas. Graves. Imediatas. Carlos foi levado às pressas para o hospital. E ali começou a primeira grande batalha da sua vida. Os médicos não suavizaram o diagnóstico. O quadro era crítico. A chance de infecção era altíssima. O corpo era pequeno demais para suportar tamanha agressão. Carlos passou quase 2 meses em terapia intensiva. 2 meses ligado a aparelhos. 2 meses cercado por curativos. 2 meses vivendo no limite entre a vida e a morte. Enquanto outros bebês aprendiam a engatinhar, Carlos aprendia a resistir. Enquanto outros davam seus primeiros passos, ele lutava para respirar. E contra todas as probabilidades, ele sobreviveu. Mas aquela vitória cobrou um preço. A cicatriz no pescoço não era superficial. Não era algo discreto. Era profunda. Irregular. Definitiva. Era o lembrete físico da primeira vez que Carlos Tevez enganou a morte. E, sem saber, aquele bebê estava iniciando um padrão que se repetiria ao longo da vida inteira. Carlos cresceu em um lugar que não aparece em cartões postais. Um lugar que não recebe turistas. Um lugar que o próprio Estado muitas vezes evita. Fuerte Apache. Mais do que um bairro pobre. Fuerte Apache é um território hostil. Ali, o perigo não é eventual. É constante. Tiroteios fazem parte do cotidiano. O som de disparos não causa espanto. Causa reação automática. Crianças aprendem cedo a se jogar no chão. A correr sem olhar para trás. A identificar o perigo antes mesmo de entender o porquê. As drogas circulam livremente. As armas também. O futebol, quando acontece, não é lazer. É sobrevivência. Carlos não cresceu desviando apenas de adversários. Desviava de seringas no chão. De garrafas quebradas. De brigas que começavam do nada. Os campos eram os potreiros, terrenos irregulares, sem grama, cercados por concreto, lixo e ameaça. Não havia chuteiras novas. Não havia juiz. Não havia proteção. Havia confronto. E como se o ambiente já não fosse cruel o suficiente, Carlos foi abandonado pelos pais biológicos. Ainda bebê, foi acolhido pelos tios. Segundo Tevez e sua esposa, foram eles que lhe deram abrigo. Foram eles que lhe deram comida. Foram eles que lhe deram um sobrenome. Sem eles, talvez Carlos não tivesse sequer sobrevivido. Mas mesmo com amor dentro de casa, Fuerte Apache estava logo ali, do lado de fora da porta. E Fuerte Apache ensina cedo uma lição dura. Ninguém vai te dar nada. Nada vem fácil. Tudo precisa ser arrancado. Carlos cresceu baixo, forte, explosivo. Aprendeu que hesitar é perder. Que demonstrar medo é convite. Essa mentalidade não o deixaria nunca mais. Para Tevez, o futebol nunca foi apenas um sonho bonito.
Foi uma rota de fuga. Ele jogava por dinheiro, por apostas, por sobrevivência. Jogava contra adultos, contra homens mais velhos, mais fortes, mais violentos. E nunca se encolhia. Em um desses jogos, levou uma entrada criminosa. Caiu, quebrou os dentes. Sangue no chão, dor no rosto. Ele cuspiu no chão e continuou jogando. Ali, nasceu o jogador que o mundo conheceria. Sem medo, sem freio, sem pedir desculpas. O talento chamou atenção. Primeiro nos bairros, depois nas categorias de base. Até que chegou ao Boca Juniors. E vestir a camisa do Boca não é apenas jogar futebol. É carregar uma identidade popular. É representar a classe trabalhadora. É jogar com o coração em chamas. Tevez encaixou como se tivesse sido moldado para aquilo. Raça, entrega, confronto. Ele não jogava para agradar. Jogava para impor respeito. Com o Boca, venceu o campeonato argentino. Venceu o Libertadores. Venceu o Mundial Interclubes de 2003, contra o Milan. Naquele jogo, não houve reverência. Não houve respeito exagerado. Houve enfrentamento. O garoto de Fuerte Apache encarava gigantes europeus sem baixar a cabeça. E o mundo percebeu. Não era só talento. Era identidade. Quando Tevez chegou ao Corinthians, o Brasil estranhou. Um argentino em um dos clubes mais populares do país. Mas o povo reconhece o povo. Em pouco tempo, Tevez não era estrangeiro. Era líder, capitão, referência, símbolo de entrega. No Campeonato Brasileiro de 2005, foi decisivo. Chamava o jogo. Assumia responsabilidade. Não se escondia. Nunca se escondeu. O título veio. E com ele, uma conexão rara. A Fiel não via um astro europeu. Via um jogador que corria, brigava, sofria. Via alguém parecido com ela. A ida para a Europa não foi glamourosa. West Ham, um clube médio. Uma cidade dura. Um ambiente desconfiado. Problemas extracampo. Questões contratuais. Imprensa hostil. Tudo conspirava contra. Mas Tevez conhecia ambientes hostis melhor do que ninguém. Quando o clube estava à beira do rebaixamento, foi ele quem assumiu. Gols decisivos. Atuação gigantesca. Salvou o West Ham. Enquanto muitos quebrariam psicologicamente. Ele cresceu. Porque o caos sempre foi seu território. No Manchester United, dividiu o vestiário com Cristiano Ronaldo e Rooney. Mas Tevez nunca quis ser o mais midiático. Quis ser o mais confiável. Corria quando ninguém mais corria. Pressionava quando o jogo parecia morto. Brigava quando o time relaxava. Foi campeão inglês. Campeão da Champions League. Campeão mundial. Mesmo assim, nunca foi prioridade. E isso o incomodou. Porque quem cresce em Fuerte Apache sente quando não é totalmente querido. No Manchester City, aceitou ser vilão. Conflitos. Suspensões. Críticas. Mas também liderança. Gols. Títulos. Foi peça-chave no título inglês histórico de 2012. Ele não precisava ser amado. Precisava vencer. Na Juventus, encontrou algo raro: respeito. Virou capitão. Virou líder. Virou símbolo da reconstrução do clube. Ali, a Europa finalmente entendeu Tevez. Quando voltou ao Boca, não foi por dinheiro. Foi por identidade. Voltou para casa. Quando ofereceram remover a cicatriz, ele recusou. Porque aquela marca conectava tudo. O bebê queimado. O garoto abandonado. O menino do potreiro. O ídolo popular. Apagar a cicatriz seria apagar a própria lógica da sua vida. Carlos Tevez não é ídolo só pelos gols. É ídolo porque nunca esqueceu quem era. Em um futebol cada vez mais plástico, ele escolheu ser real. A cicatriz continua lá. Como bandeira. Algumas marcas não se apagam. Se honram. Carlos Tevez não é apenas um jogador. Ele é o jogador do povo.